A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma EBD Kids, para aprendermos mais a palavra do Senhor. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Eu espero que sim. Com certeza vocês passaram uma semana e Deus com certeza esteve cuidando de vocês em cada detalhe. Agora nós iremos orar agradecendo a Deus por essa semana que passou, por mais esse dia de vida que Ele nos deu. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada por essa semana que passou, que nós passamos em Tua presença. Venha, Senhor, abençoar este momento, que iremos aprender mais da Tua palavra. Também iremos louvar o Teu nome com louvores. Muito obrigada por tudo, Senhor. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão.
agora chegou a hora da nossa história, a hora mais importante da nossa aula, onde nós iremos aprender mais a palavra do Senhor. E a nossa história de hoje se encontra lá no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, no capítulo 13 até o versículo 16. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse personagem que nós iremos falar hoje. Mas nunca é demais, na verdade, nós meditarmos na palavra do Senhor. Há muito tempo atrás, os israelitas, o povo de Israel, havia pecado mais uma vez contra o Senhor. E como castigo, Deus colocou ele nas mãos dos filisteus, para sofrer nas mãos dos filisteus. E os filisteus eram um povo inimigo do povo de Israel, era inimigo do povo de Deus. E eles estavam sofrendo com os filisteus. E lá no povo de Israel havia um homem chamado Manoá. E ele era casado, só que a sua esposa não poderia ter filhos, ela era estéril e ela tinha muito desejo em seu coração de ser mãe. E certo dia, um anjo do Senhor apareceu ao casal e lá no versículo 3 do capítulo 13 de Juízes diz assim: o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Vocês sabem quem é esse personagem? Esse personagem é Sansão. Ele foi prometido aos seus pais. A sua mãe não poderia ter filhos, mas Deus concedeu a ela um filho. E ele nasceu e eles deram o nome a ele de Sansão. E vocês lembram que Israel estava sofrendo nas mãos dos filisteus? Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Através da vida de Sansão, ele iria livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão iria ajudar o povo de Israel a lutar contra os filisteus. E quando Sansão nasceu e cresceu, ele se tornou um jovem, um homem muito forte, ele tinha muita força. E lembram, ele não poderia cortar o seu cabelo, não podia beber bebida forte, não podia comer comidas que eram proibidas na época lá para o povo de Israel, porque ele era separado. Quando ele foi prometido à sua mãe, Deus lhe deu instruções para como ele deveria ser criado. Ele não podia se envolver com coisas imundas, ele deveria ser puro, consagrado a Deus, porque assim Deus cumpriria o propósito que Deus tinha na vida dele. Através dele, Deus livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. E ele era forte, guerreiro, e o Espírito de Deus habitava em seu coração. Ele tinha lindas tranças, Sansão tinha 7 tranças. Ele era tão forte, mas tão forte, que certa vez ele matou um leão com as suas próprias mãos, sozinho. Para vocês terem noção de quanto que ele era forte. Ele era muito forte. Mas aconteceu que Sansão começou a desagradar a Deus. Deus enviou Sansão para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas Sansão começou a se misturar, começou a andar com os filisteus, começou a fazer as coisas que os filisteus faziam. E os filisteus eram um povo que não conhecia a Deus. Eles não conheciam o Deus de Israel, eles não conheciam o Deus de Sansão. E Sansão começou a se misturar com eles e fazer muitas coisas erradas. E Sansão, ele teria que ser diferente, porque ele era separado, ele era um nazireu, ele não poderia fazer certas coisas. Mas ele começou a fazer todas essas coisas. E então, certo dia, ele se apaixonou por uma moça chamada Dalila. E os filisteus,
E ela era lá do povo dos filisteus, ela era uma filisteia. E então, os filisteus, eles admiravam a força de Sansão. Eles ficavam pensando, como que pode esse homem ser tão forte? Muitas das vezes Sansão venceu batalhas sozinho, com as suas forças, através da ação do Espírito de Deus na sua vida. E os filisteus tinham muita curiosidade em saber sobre isso, de onde vinha a força de Sansão. E então ele se apaixonou por Dalila. E Dalila foi convencida pelos filisteus, em troca de dinheiro, a descobrir o segredo da força de Sansão. Então eles aproveitaram que Sansão estava apaixonado por Dalila e pagaram a Dalila para que ela pudesse descobrir o segredo de Sansão. E assim eles prenderiam a Sansão. Eles levariam Sansão como escravo. Porque se eles descobrissem o segredo da força de Sansão, eles iam descobrir o ponto fraco de Sansão. E aí Sansão não poderia se defender deles e eles levariam a Sansão como escravo. E então lá no capítulo 16 de Juízes, no versículo 6, diz assim: Então Dalila pediu a Sansão, por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que ele deve fazer? E Sansão respondeu: Se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Será que Sansão estava falando a verdade? Será que esse era o segredo da sua força? Não, não é mesmo? A sua força vinha de Deus, a sua força vinha através da ação do Espírito de Deus na sua vida. E então Dalila acreditou em Sansão e achou que se ela prendesse ele com 7 cordas de arco novas, ele ficaria fraco. E ela fez assim. Ela amarrou a Sansão com essas 7 cordas de arco. E aí ela disse: Sansão, os filisteus estão vindo. E aí Sansão se levantou e arrebentou todas aquelas cordas e foi lutar contra os filisteus. E aí ela percebeu que Sansão tinha mentido para ela sobre a sua força. E então Sansão, mais uma vez, Dalila perguntou a Sansão de onde vinha a sua força. E ele respondeu lá no versículo 11: Se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. E mais uma vez Dalila acreditou em Sansão, que ele havia revelado o segredo de sua força. E então ela amarrou ele com cordas novas. E ela disse mais uma vez: Sansão, os filisteus estão vindo. E mais uma vez Sansão se levantou, arrebentou todas aquelas cordas com a sua força e foi contra os filisteus. E ela percebeu que mais uma vez ele havia mentido para ela. Então, mais uma vez ela perguntou para ele: Sansão, de onde vem a sua força? E ele respondeu lá no versículo 13, na parte B: Se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. E Dalila fez com que Sansão dormisse. E quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. E ela gritou mais uma vez: Sansão, os filisteus estão vindo! E mais uma vez Sansão conseguiu lutar contra os filisteus. E lá no versículo 15, ela disse assim: Por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. E Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E ele acabou contando a verdade. Sansão revelou o segredo. Ele disse para ela: O meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. E ali Dalila percebeu que ele realmente havia contado a verdade.
Sansão revelou o seu segredo a Dalila. Ele contou a verdade e era uma coisa que ele não poderia ter feito, porque aquilo era um voto de obediência a Deus. O seu cabelo não poderia ser cortado porque ele era consagrado a Deus, ele não poderia revelar aquele segredo. E então ela fez com que Sansão adormecesse novamente e ela cortou as suas 7 tranças. E pela última vez Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão vindo. E Sansão, lá no versículo 20, diz assim: ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. A partir do momento que Dalila cortou as 7 tranças de Sansão, o Espírito de Deus se retirou do coração de Sansão, porque ele desobedeceu a Deus. O seu cabelo era símbolo da obediência a Deus. E ele, a partir daquele momento, ele perdeu o seu cabelo. Ela cortou as suas 7 tranças. Ele contou o seu segredo para uma mulher que não servia a Deus, para uma mulher que fazia coisas erradas, que servia a outros deuses. Ele se envolveu com coisas sujas, ele se envolveu com a cultura, com o modo de viver lá dos filisteus, e ele desagradou a Deus. E então, lá no versículo 21, os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Sansão foi preso e levado como escravo dos filisteus, virando um moinho que era um trabalho de um animal. E isso foi a consequência que ele pagou pelos seus erros. Ali naquela prisão foi um lugar que ele pagou o preço pelos seus pecados, por ter desagradado a Deus. Ele havia sido escolhido por Deus para ser puro, para ser diferente, para ser correto diante da presença de Deus, mas ele se distraiu com outras coisas, ele se misturou com os filisteus, com um povo que não era, que não servia a Deus. Ele se misturou com coisas imundas que ele não poderia mexer porque ele era separado, ele era puro, ele foi consagrado ao Senhor desde o ventre de sua mãe e ele se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Então, certo dia, quando ele ainda estava lá preso, sofrendo na prisão, os filisteus fizeram uma festa lá no palácio e eles trouxeram Sansão para essa festa e colocaram Sansão no meio entre 2 colunas do palácio. E ali os filisteus riam da condição de Sansão, davam risada de Sansão. Sansão virou um motivo de piada naquela festa. E ele ficou muito revoltado, muito revoltado. E então, pela última vez, lá no versículo 28 do capítulo 16, e Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. E então, pela última vez, pela oração de Sansão, Deus ouviu a oração dele e lhe deu força. O Espírito de Deus se apossou dele e lhe deu força. E com a sua força, ele, com aquelas 2 colunas, ele derrubou o palácio sobre ele e sobre todas as pessoas que estavam naquela festa. E Sansão, com todos aqueles filisteus que estavam naquela festa, morreram. Esse foi o fim de Sansão, pela sua desobediência. Sansão, ele foi escolhido para livrar o povo de Israel. Ele poderia ter obedecido a Deus e ajudado o seu povo se ele tivesse mantido a sua vida pura diante de Deus, se ele não tivesse se contaminado com as coisas dos filisteus, com as coisas imundas, mas ele desobedeceu ao Senhor. Lá em Tessalonicenses,
No capítulo 4 e no versículo 7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Do mesmo jeito que Sansão foi escolhido por Deus, nós também somos escolhidos por Deus. Deus nos fez filhos dele através do sacrifício de Jesus lá na cruz. Nós somos purificados do nosso pecado. Nós fomos chamados para a santificação. E ser santo significa ser puro, ser separado. Ser santo significa fazer somente aquilo que agrada a Deus. Ser santo significa não deixar que as coisas erradas entrem dentro do nosso coração. Todos os dias nós devemos fazer escolhas que agradam ao Senhor. Por mais que às vezes seja difícil nós agradarmos a Deus e fazermos aquilo que é certo, mas nós temos que escolher em nosso coração. Se nós aceitamos a Jesus em nosso coração, nós temos que ter um compromisso em ter uma vida pura, em ter uma vida consagrada a Deus, em ter uma vida de oração, lendo a palavra, aprendendo mais de Deus, louvando a Deus. Na Bíblia fala que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui, mas esse mundo é cheio de pecado e nós não podemos ser igual a este mundo como Sansão fez. Ele foi lá com os filisteus e tornou parecido com os filisteus, ele começou a viver como os filisteus. E nós estamos neste mundo, mas nós não podemos viver de acordo com este mundo. Se os nossos amigos da escola, os amigos da rua, os nossos amigos que brincam com a gente fazem coisas erradas, nós não podemos também fazer coisas erradas, porque nós não somos igual àqueles que não conhecem a Deus. Nós somos chamados para este mundo com uma missão de levar a palavra de Deus. Nós temos que mostrar como que é servir ao Senhor, nós temos que mostrar como é bom servir ao Senhor e falar dos mandamentos de Deus para as pessoas quando nós temos oportunidades e não se misturar com as coisas deste mundo. Porque Jesus, quando ele veio a este mundo, ele viveu aqui, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E antes dele subir aos céus, ele nos deu uma promessa, que ele prepararia um lugar maravilhoso. Ele prepararia uma morada para cada um de nós lá no céu. E no céu não entra pecado. O céu é um lugar puro, é um lugar para pessoas puras, pessoas sem pecado. Então nós temos que viver uma vida de santidade. Nós temos que saber que Deus não nos chamou para a impureza, Deus não nos chamou para o pecado, para viver na sujeira do pecado, porque o pecado ele suja o nosso coração. Mas Ele nos chamou para a santificação. E se às vezes você faz alguma coisa errada, peça perdão ao Senhor, peça para que Ele purifique o seu coração. Lá em Salmos, no capítulo 51 e o verso 10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Peça ao Senhor para que Ele crie em você um coração puro, sem sujeira, sem nada que desagrade ao Senhor, para que Deus te ajude a viver de forma correta, de uma forma pura, para que você esteja sempre em obediência a Deus. Amém? E agora nós vamos orar neste momento, pedindo para que Deus nos ajude a viver uma vida pura, a viver uma vida certa diante dEle. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco mais este dia. Continue conosco, Senhor. Nos ajude, ó Pai amado, a vivermos uma vida pura diante de Ti. Que não possamos seguir o exemplo de Sansão, Senhor, mas que possamos seguir em obediência a Ti. Que o nosso coração esteja cheio de coisas que agradam a Ti. E se muitas das vezes nós erramos, que nós possamos reconhecer os nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir para que o Senhor purifique o nosso coração de toda maldade. Nós estamos neste mundo, Senhor, cheio de maldade, mas nós sabemos que o Senhor nos chamou para sermos puros, para sermos diferentes, para sermos separados deste mundo. Continue conosco, Senhor,
e nos ajude a servir a Ti da maneira que Te agrada, para que o dia que o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, nós possamos subir contigo para morar eternamente no céu. Em nome de Jesus, amém! E agora nós vamos louvar a Deus com mais um hino. E a participação da tia G se encerra por aqui, tá bom? Até domingo que vem, que Deus abençoe vocês. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tchau! Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração.